Olá, tudo bom? Professor Calil de Sociologia. Você fera, você é aluno do terceiro ano da EREM Elza Santana, que está se preparando aí para o Enem, para os principais vestibulares. Nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, a gente vai dar início ao chamado projeto Sociologia Turbinada, né, com revisões, com correção de questões, para te ajudar aí na preparação, ok? E na aula de hoje nós vamos falar sobre os top 7. Aula 1. Os top 7, ou seja, os 7 principais assuntos que aparecem nas questões de sociologia. Não tem como você fazer a prova do Enem, dos principais vestibulares do país, sem estar por dentro desses 7 assuntos. Professor, vou estudar só esses 7 assuntos? Não, mas esses 7 assuntos é a dica. Não tem como, fera, você fazer a prova sem estudar esses 7 assuntos. Vamos lá? Está preparado? Vamos ver quais são esses 7 assuntos, esses assuntos que mais aparecem nas questões de sociologia, para você dar aquela revisada, dar aquela estudada e fazer a prova com calma, com tranquilidade. O primeiro tópico nosso, né, dos top 7, é chamado sociedade industrial. Você não pode esquecer que a sociologia é uma ciência nova, é uma ciência recente. Mas ela vai surgir quando? Ela vai surgir para estudar aquelas transformações, aquela mudança que vão começar a acontecer na transição da Idade Média, surgimento do capitalismo, né? E ali a Revolução Francesa e também a Revolução Industrial. Esses fatos históricos, o aluno vai fazer prova de questão de sociologia, mas tem que estar atento aos fatos históricos, aos acontecimentos históricos. A sociologia ela vai surgir no meio dessas duas revoluções, né, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. E vai surgir justamente para estudar essa nova sociedade, essa sociedade mais urbana, essa sociedade industrial, essa sociedade que vai se sustentar no trabalho assalariado, nessa sociedade industrial que vai surgir a partir do chamado capitalismo industrial. Dentro do tópico também sociedade industrial, é importante que você revise, que você dê uma olhada nas doutrinas que irão justificar o capitalismo. Ou seja, essas doutrinas vão ajudar no desenvolvimento do capitalismo. O liberalismo de Adam Smith é um exemplo, é fundamental. Estudar o liberalismo, comparar com o neoliberalismo, a globalização, além de passar pela doutrina do bem-estar social, fundamental. E nesse tópico de sociedade industrial, você dê uma revisada, dê uma olhada nas doutrinas que vão justificar o capitalismo. E claro, estudar também as estruturas produtivas. Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Taylorismo, Fordismo, Ford e Ford, para alavancar a indústria nova norte-americana, vai se basear nos princípios de Taylor, do racionalismo, do pensamento racional administrativo de Taylor, e vai aplicar isso na indústria automobilística americana. Já o toyotismo, os princípios de Toyota, para recuperar o Japão após a derrota na Segunda Guerra Mundial, ele vai implantar algumas ideias diferenciando aí do Fordismo. Então é fundamental que você estude, que você dê uma revisada, que você dê uma olhada nas estruturas produtivas. Lembrando que todos esses tópicos foram assunto nosso, né? Do primeiro ao segundo ano. Então dá uma revisada, dá uma estudada. Os movimentos sociais, fundamental, essencial, assunto nosso da unidade passada, do terceiro ano. Você está preparado, você está sabendo. Se não se ligou, se liga, revisa. Vai lá no meu canal no YouTube, assiste a aula lá sobre os movimentos sociais, para entender os movimentos sociais tradicionais, os movimentos sociais, os novos movimentos sociais que trazem questões mais contemporâneas, questões mais atuais, como homofobia, a luta pela igualdade de gênero, a luta contra o racismo. E é fundamental que você entenda a importância dos movimentos sociais para a mudança social. A mudança social
é fundamental. E quem é que discute, quem é que propõe mudanças sociais? Os movimentos sociais. Outro tópico que você não deve deixar de estudar, fera, é desigualdade social. E aí você emenda, né, desigualdade social, classe, né, a visão de classe social do Karl Marx, né, e traz aí, puxa aí também um assunto de estratificação e estratificação social, né, estão interligados, é fundamental, mas para entender estratificação e classe social, é fundamental que você entenda as desigualdades sociais. Aliás, para que você entenda, para que você compreenda, para que você discuta as desigualdades sociais, é importante também dar uma revisada lá no assunto estratificação e classe social. Mas é importante, é fundamental que você entenda a construção histórica das desigualdades sociais, principalmente essas desigualdades sociais no Brasil. Fica atento, é uma construção histórica. As desigualdades sociais, elas não são ao acaso, foge do senso comum. Estuda história, entenda a construção dessas desigualdades sociais, as desigualdades sociais de gênero, as desigualdades sociais de raça, muito latente, muito evidente no Brasil atual. E claro, a importância dos movimentos sociais no combate às desigualdades sociais. Olha novamente a importância dos movimentos sociais, não só para as mudanças sociais, mas para discutir, para combater as desigualdades sociais. E é fundamental, é essencial que você fique atento nas soluções para acabar com as desigualdades sociais. Não são soluções mágicas. Você não vai levar uma varinha de condão para a sua prova. Você não vai levar um passe de mágica para a sua prova. Você tem que ficar atento às soluções, né, que os movimentos sociais, que as entidades propõem para acabar com as desigualdades sociais. Fica atento a esses 3 pontos. Outro ponto, outro tópico fundamental, essencial, né, que a sociologia gosta bastante, é cultura. Assunto nosso do 2º ano. Lembra? Não está lembrado? Revisa. Estuda cultura, identidade e memória, né, muito ligado também à história, né, à construção, à preservação do patrimônio cultural. Então o que é que eu tenho que entender? O que é que eu tenho que estudar? A diversidade cultural. O Brasil é um país, é um caldeirão cultural. Tenho que entender a formação da cultura brasileira, né, das contribuições trazidas pelos negros, pelos índios, pelos estrangeiros na formação de nossa cultura, de nossa diversidade cultural, e a preservação, a importância da preservação do patrimônio cultural. Outro assunto que você tem que, outro tópico que você tem que estudar desse assunto, cultura, identidade e memória, é a indústria cultural de massa. Sempre um assunto corriqueiro, sempre um assunto importante, fica ligado. E aí, fica atento à formação das identidades e os movimentos de preservação da memória. Formação das identidades, importante, fundamental, essencial você estudar, né, como se dá a formação das identidades, da cultura, do patrimônio cultural de um povo e os movimentos de preservação da memória. Um povo sem memória, um povo sem passado, é um povo que não consegue construir seu futuro. Então é importante os movimentos de preservação da memória. Outro assunto, outro tópico importante é as chamadas teorias sociológicas. A visão desses teóricos, você tem que levar a visão desses teóricos. E aí a gente vai dividir no que a gente vai pensar aqui de teoria sociológica clássica, né, com o tripé da sociologia Durkheim, a visão de Durkheim sobre classe, a visão de Durkheim sobre sociedade, e a visão de Durkheim sobre as mudanças que estavam acontecendo ali com o surgimento da sociologia, o pensamento, a visão de mudança social de Karl Marx, a visão de ação social, de classe social de Karl Marx e a visão de ação social de Max Weber, é o chamadas teorias clássicas da sociologia.
os 3 principais pensadores da sociologia clássica, da sociologia inicial. E, claro, as teorias contemporâneas da sociologia, Gidner, Bauer. Fica atento, é importante você levar a visão desses teóricos para as questões, a visão desses teóricos sobre as temáticas abordadas nas questões de sociologia, desigualdade, cultura, classe social. Leva a visão desses pensadores para a tua prova. Faz uma revisão dos chamados teóricos das teorias da sociologia ou teorias sociológicas. Outro assunto fundamental e importante é o poder e Estado. Qual o papel do Estado e suas mudanças históricas? O Brasil, o Estado brasileiro passou por diversas mudanças. Nós já fomos monarquia, nós já fomos república. Aliás, nós somos república, mas república velha, república nova. Essas mudanças que o Estado, nós já tivemos um Estado autoritário, um Estado ditatorial. Mas qual o papel do Estado? Os mecanismos de controle do Estado. Lembrando quais são os mecanismos que o Estado utiliza para controlar o nosso comportamento. E claro, dentro dessa discussão de poder e Estado, fundamental, essencial, direitos humanos, cidadania, a construção histórica da cidadania do Brasil e do mundo, a luta pela consolidação da cidadania no Brasil e no mundo. Revisa, estuda. E finalizando o nosso top 7, nós temos aí trabalho e sociedade. Trabalho é sempre um assunto corriqueiro. As discussões sobre o mundo do trabalho, inclusive, está presente no Enem, na nova construção do novo ensino médio. É fundamental entender a dinâmica da sociedade trabalhista, as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, principalmente com a implantação e com o uso das novas tecnologias no mundo do trabalho, fazendo o que os pensadores dessa área vão chamar de novos arranjos na estrutura do mundo do trabalho, os novos arranjos na estrutura do mundo do trabalho, o home office, o trabalho em casa, tão comum agora que a gente está vendo nesse período de pandemia, mas são novos arranjos, são novas mudanças. Por exemplo, no Brasil, desde 2010, se eu não me engano, alguns órgãos do Estado brasileiro já propõem o trabalho em casa. Por exemplo, o INSS já propunha a alguns dos seus funcionários que produzissem em casa. Então, home office não é algo tão recente. Fica atento a esses novos arranjos na estrutura do mundo do trabalho. As lutas sindicais e trabalhistas é sempre fundamental, é essencial a luta das classes trabalhadoras. Mudanças no mundo do trabalho, como eu citei, principalmente com a implantação, o uso dessas novas tecnologias e as visões sobre o trabalho dos clássicos, dos pensadores clássicos e dos pensadores contemporâneos que a gente citou agora há pouco. Tá aí, fera. Trabalho e sociedade, poder e Estado, teorias sociológicas, cultura, identidade e memória, desigualdade social, movimentos sociais e sociedade industrial são os top 7, os 7 assuntos que mais aparecem nas questões de sociologia dos principais vestibulares do país. Ok? Assiste, estuda, revisa, se prepara. Um abraço.